Taehyung era o tipo de homem que entrava em uma sala e o silêncio se formava. Alto, postura rígida, olhar sério. Um executivo respeitado, viúvo há 3 anos, dono de uma empresa que exigia mais dele do que qualquer pessoa já ousou pedir. Mas por trás daquela aparência impecável, havia um homem exausto tentando criar sozinho uma menina de 5 anos. Naquela manhã de segunda-feira, ele já estava atrasado. A filha, Haru, brincava sozinha no tapete da sala, as bonecas alinhadas como funcionárias de um escritório imaginário. Sana, mãe de Taehyung, apareceu com um café na mão e um olhar preocupado. Ela precisa de alguém com ela, Tai. Você não pode continuar deixando a Haru com a recepcionista da empresa. Já falei com 3 agências. Ninguém fica mais de uma semana. Talvez esteja procurando a babá perfeita, quando o que ela precisa é de alguém que apenas goste dela. Ele suspirou. Perfeição era o mínimo que esperava. Não apenas para Haru, mas para tudo em sua vida. Naquela tarde chegou Lisa. Camiseta simples, cabelo preso, um sorriso leve no rosto. Nem parecia estar indo para uma entrevista com um dos homens mais temidos do setor corporativo. Sana recebeu com gentileza, enquanto Haru espiava de trás do sofá. Entre, querida. Taehyung ainda está em uma ligação, mas não vai demorar. Tudo bem, eu trouxe algumas ideias de brincadeiras. Sei que crianças nessa idade estão cheias de energia. A menina se aproximou, curiosa, puxando o caderno da mão dela. Você desenha. Um pouquinho. Você quer tentar um? A menina sorriu pela primeira vez em dias. Quando Taehyung apareceu, viu a filha sentada no chão ao lado da nova candidata, desenhando um castelo com canetinhas coloridas. Seu rosto fechou na hora. Haru, o que já falei sobre canetinhas no sofá? Mas ela desenha bem, papai. Ele olhou para Lisa com aquele mesmo olhar que já fez funcionários pedirem demissão no meio do expediente. Não vim aqui para contratar uma artista. Vim procurar uma babá. E eu não vim aqui para agradar adulto. Vim cuidar de uma menina. Silêncio. Até Sana engoliu seco. Mas por alguma razão que ele mesmo não entendeu, Taehyung não a mandou embora. Sem dizer uma palavra, ele pegou a pasta sobre o balcão, ajeitou os punhos da camisa e saiu, deixando apenas o som da porta se fechando atrás dele. Sana olhou para Lisa, com um sorriso discreto no rosto. Isso foi um bom sinal. Quando ele não gosta de alguém, deixa claro na hora. Eu achei que ele fosse me mandar embora. Achei que talvez tivesse passado do ponto. Não passou. Só falou o que precisava ser dito. E Haru... Bom, ela não para de olhar para você. Lisa sorriu mais aliviada e abaixou-se novamente no tapete onde Haru já começava a organizar as canetinhas em fila. Pronta para terminar aquele castelo? Quero fazer um jardim agora, com flores roxas. Flores roxas, então. A gente pode até inventar um nome para esse lugar. Que tal? Reino da Harulândia? É lindo. Eu sou a rainha. As duas riram juntas. Sana observava da cozinha, emocionada por ver a neta brincando com tanta leveza. Mais tarde, depois de uma tarde com desenhos, lanches e muitas histórias inventadas, Lisa se despediu. Amanhã eu volto, se seu pai deixar. Haru correu até ela e abraçou suas pernas com força. Você vai voltar mesmo? Se depender de mim, volto sim. Mas a decisão é do seu papai. Sana acompanhou Lisa até a porta. Obrigada por hoje. De verdade. Eu que agradeço, dona Sana. A porta se fechou devagar. Do lado de dentro, Haru ainda segurava uma flor roxa de papel, com um sorriso nos lábios. No dia seguinte, Lisa voltou. E voltou no outro. E no outro também. Haru parecia florescer. Não apenas sorria mais. Agora ela falava durante as refeições, fazia perguntas, ria alto. Começava a pedir que Lisa lesse suas histórias favoritas, inventava músicas bobas e pedia para desenharem o castelo da Harulândia em todos os cadernos. Taehyung via tudo isso. Não comentava, mas notava. Na terceira noite, ele chegou em casa e ouviu a filha rindo alto. Curioso, se aproximou devagar do quarto dela. Lisa estava de joelhos no chão, com um cobertor sobre a cabeça, fazendo uma voz engraçada. Eu sou a bruxa do reino congelado e vim congelar seus pezinhos. Ah, socorro, princesa Lisa. Taehyung encostou no batente da porta, cruzou os braços, sem entrar. Apenas assistiu por alguns segundos, em silêncio. Na cozinha, mais tarde,
Ele abriu a geladeira e encontrou uma gelatina roxa com um bilhete em letra infantil. Para o rei do reino da Arulândia, não seja rabugento. Ele pegou o bilhete, olhou para o lado e suspirou. Isso tá indo longe demais. A chuva daquela manhã de sábado caía com constância, como se o céu tivesse decidido que aquele dia seria lento, sem pressa. Tae-hyung estava na cozinha, de camisa social dobrada até os cotovelos, concentrado em uma pilha de documentos. O cheiro de café recém-passado preenchia o ambiente, mas nem isso parecia aliviar o peso em seus ombros. Sana surgiu no cômodo com a bolsa no ombro, vestida para a viagem. Disse que precisava visitar a irmã, uma tia de Tae-hyung, que morava em Daegu. O plano era passar o fim de semana fora. Ele levantou os olhos, claramente pego de surpresa. Aquilo não estava nos planos, mas como quase tudo em sua vida nos últimos anos, também não era algo que pudesse controlar. Tentou argumentar, mas ela foi direta, já tinha falado com Lisa. A babá se ofereceu para ajudar com Haru durante o sábado. Tae-hyung não escondeu o desconforto. Aquilo não era a função dela, ele dizia. Mas Sana apenas sorriu, deixando o casaco pronto na poltrona. Ah, chovendo lá fora, você tá em casa. Aproveita para ficar um pouco com a sua filha. Ela sente falta disso, mesmo sem dizer. Quando Lisa chegou, trazia um guarda-chuva colorido e o rosto tranquilo, mesmo com um friozinho do lado de fora. Haru correu para os braços dela, vibrante como se estivessem meses sem se ver. O impacto disso em Tae-hyung foi imediato, embora ele não deixasse transparecer. Havia uma conexão ali que se formava depressa demais para o gosto dele. Ao longo da manhã, Haru insistiu para que o pai participasse de uma das brincadeiras. Ele tentou recusar com educação, mas a filha apareceu na sala usando uma coroa feita de papel alumínio, dizendo que ele era o rei do castelo. Mesmo contrariado, acabou cedendo. Sentou-se no tapete, entre travesseiros e bonecos, com a expressão rígida de quem não sabia muito bem o que estava fazendo ali. Lisa conduzia tudo com naturalidade. Narrava aventuras, inventava vozes, criava reinos imaginários com nomes como Harulândia e Floresta Gelada. Haru gargalhava alto, e Tae-hyung, embora calado, não conseguia deixar de observar o quanto a filha parecia feliz. Era uma felicidade simples, despretensiosa, daquelas que ele já não sabia mais como oferecer. No início da tarde, após o almoço, Haru caiu no sono. Lisa aproveitou o silêncio e apareceu na cozinha, trazendo 2 canecas com chá quente. Tae-hyung hesitou, mas acabou aceitando. Sentaram-se à mesa em silêncio. O som da chuva no vidro fazia o tempo parecer mais lento. Ele se pegou, observando Lisa de forma mais atenta. Ela não falava muito de si, mas havia algo na maneira como lidava com tudo aquilo. Com Haru, com o caos da rotina, até com o mau humor dele, que o fazia questionar o que mais havia por trás daquele sorriso tranquilo. Mais tarde, um trovão despertou Haru de repente. A menina correu assustada até a sala e foi direto para os braços de Lisa. Ela a acolheu com uma calma impressionante, murmurando palavras tranquilizadoras enquanto a balançava levemente, como se aquele gesto bastasse para acalmar o mundo inteiro. Tae-hyung assistiu à cena parado no corredor. Não interferiu. Não sabia se devia. Foi só quando a filha adormeceu novamente, com a cabeça no colo de Lisa, que ele percebeu o quanto estava sendo deixado de fora. Não por falta de amor, mas por ausência. Mais tarde, enquanto Lisa arrumava os brinquedos no cesto ao lado do sofá, Tae-hyung entrou na sala e parou por um instante. Obrigado pelo que fez hoje. Lisa sorriu, sem virar o rosto. Não foi nada demais. Mas foi. Ele sabia. Só não tinha coragem de admitir em voz alta. Naquela noite, depois que Lisa se despediu e foi embora, Tae-hyung ficou sentado sozinho na sala escura. Olhou para os brinquedos ainda espalhados, para a flor de papel roxa sobre a mesinha de centro e para o silêncio que voltava a dominar o espaço. No domingo, o dia começou com o céu encoberto e uma tranquilidade suspeita. Haru ainda dormia quando Lisa chegou novamente, como haviam combinado. Trouxe pão fresco da padaria e um potinho de geleia caseira. Tae-hyung, já acordado e com a gravata meio solta no pescoço, levantou os olhos assim que a viu entrando pela porta da cozinha. Ele estava preparando o café da filha, com tudo milimetricamente separado. Torradas sem casca, leite morno na medida certa
e a fruta cortada em cubos quase iguais. Quando Lisa colocou o pão na mesa, sorrindo, ele arqueou uma sobrancelha. Eu costumo controlar a alimentação da Haru. Açúcar não é uma coisa que ela consome muito. Eu sei, mas é só um pouco de geleia de morango. Caseira, sem conservantes. Ela vai gostar. O tom era calmo, mas firme. Ele não respondeu. Apenas empurrou levemente a tigela de frutas mais para o centro da mesa. Lisa percebeu, mas preferiu não insistir. Mais tarde, Haru queria pintar. Lisa abriu a caixa de tinta guache e espalhou jornais no chão da sala, incentivando a criatividade da menina. Tae-hyung, ao passar e ver o estado do tapete, parou na porta com a expressão fechada. Essa tinta não mancha? Só se cair e secar, mas a gente vai limpar tudo depois. Prometo. Tae-hyung cruzou os braços, sem esconder o desconforto. Era óbvio que ele preferia a casa em ordem, sem vestígios de bagunça espalhados pelos cômodos. Já Lisa via naquilo a vida pulsando, o crescimento acontecendo. Em outro momento, enquanto Haru tirava um cochilo, Lisa tentou abrir uma janela para deixar o ar circular. Tae-hyung apareceu na sala com um livro na mão. Pode deixar fechada, por favor. Ela tem rinite. Claro, desculpa, não sabia. Foi uma sequência de pequenas discordâncias. Nenhuma grave, nenhuma intensa, mas todas revelavam um abismo silencioso entre os dois. Ela era leve, espontânea, prática. Ele era metódico, cauteloso, apegado ao controle. Talvez por medo do caos, talvez por costume de se proteger. Mesmo assim, ao final do dia, enquanto arrumavam a sala juntos, Lisa estendeu uma almofada para ele e sorriu. A Haru te desenhou como um príncipe hoje. Cabelos azuis e tudo. Tae-hyung segurou a almofada e olhou para o desenho sobre a mesinha. O traço infantil, a capa feita com canetinha roxa, a expressão exagerada com olhos grandes. Ele soltou um leve suspiro. Acho que estou mais para guarda do castelo do que príncipe. Lisa deu uma risada curta, mas verdadeira. Na segunda-feira, a casa parecia mais silenciosa que o normal. Sana ainda não tinha voltado de viagem, e Tae-hyung resolveu trabalhar de casa, algo raro. Lisa chegou cedo, como de costume, mas se surpreendeu ao encontrá-lo na sala, de moletom e laptop no colo, com Haru deitada ao lado, desenhando. Diferente dos outros dias, ele não se levantou, nem fechou a expressão. Apenas fez um leve aceno com a cabeça, como se dissesse que ela podia ficar ali. Lisa deixou a bolsa no canto, tirou os sapatos e se sentou no chão perto de Haru, sem dizer muito. O silêncio entre ela e Tae-hyung era menos desconfortável agora, quase natural. Enquanto Haru desenhava fadas e dragões, Lisa cantarolava baixinho uma melodia familiar. Tae-hyung, ainda digitando no notebook, ergueu os olhos. Você conhece essa música? Claro. Minha mãe ouvia direto quando eu era pequena. Por quê? Ele hesitou por um instante antes de responder. Era a música favorita da minha esposa. Foi a primeira vez que Lisa ouviu Tae-hyung mencionar a esposa com aquele tom. Uma mistura de saudade e aceitação. Não havia dor explícita, mas também não havia leveza. Só verdade. Ela não comentou nada. Apenas continuou cantarolando, mas agora com mais cuidado. Horas depois, quando Haru tirava uma soneca, Lisa aproveitou para dobrar algumas roupas infantis no sofá da sala. Tae-hyung apareceu por trás com uma xícara de café. Você não precisava fazer isso. Eu sei, mas ajuda. Ele deixou a xícara sobre a mesinha e observou por alguns segundos em silêncio. Então, se abaixou e começou a ajudar com as dobras, ainda que um pouco desajeitado. Lisa disfarçou o sorriso. Era quase cômico ver alguém tão sério tentando dobrar uma camiseta cor-de-rosa cheia de unicórnios. Mais tarde, ela estava organizando os brinquedos quando esbarrou em um porta-retratos esquecido na prateleira de cima. A moldura estava virada ao contrário, e por instinto, ela a endireitou. Era uma foto antiga de Tae-hyung, sua esposa e Haru ainda bebê. Lisa parou por um instante e então, sem dizer nada, colocou a moldura de volta no lugar, do jeito que encontrou. Tae-hyung viu. Não comentou, mas registrou o gesto. Perto do fim da tarde, enquanto ele fechava o notebook, Lisa comentou sem muita intenção. Sabe, você é diferente do que eu imaginava. Tae-hyung, curioso, perguntou. Diferente como? Achei que você fosse o tipo que vive só no automático, como tarefas de trabalho. Tae-hyung encarou Lisa por um instante, como se tentasse decifrar o que ela via.
mas não respondeu. Apenas olhou para a filha dormindo no sofá e depois para a janela, onde o céu começava a mudar de cor. E naquele fim de tarde, com a casa envolta em tons suaves de laranja e cinza, eles ficaram em silêncio de novo. Mas dessa vez, o silêncio era cheio de coisa não dita, de respeito, de um começo que ainda nem sabiam nomear, mas já sabiam sentir. À noite, Haru continuava dormindo, esgotada depois de um dia cheio de pinturas, músicas e histórias inventadas. Lisa estava na cozinha, recolhendo os restos do jantar. O rádio tocava baixinho uma melodia antiga, daquelas que parecem familiares mesmo quando a gente não conhece a letra. Tae-hyung apareceu encostado no batente da porta, sem dizer nada. Observava. Ela empilhava os pratos com cuidado, como se aquele gesto simples carregasse o peso do dia inteiro. Não usava mais o avental, e o cabelo estava preso de forma desajeitada, com algumas mechas soltas na lateral do rosto. Você parece cansada? Lisa sorriu sem parar o que fazia. Um pouco. Mas é um cansaço bom. Hoje a Haru me pediu para ensinar a fazer um bilhetinho de agradecimento. Queria deixar para você na cabeceira, mas acabou dormindo antes. Ele se aproximou devagar, pegou um pano de prato e começou a secar os talheres que ela enxaguava. Não falaram nada por um tempo. Só o som da água e o rádio preenchiam o ambiente. Depois de alguns minutos, Tae-hyung falou de novo, a voz baixa. Às vezes acho que não faço ideia do que estou fazendo. Que estou aqui só tentando não errar. Todo mundo está. Ela não olhou para ele, mas sentiu a pausa longa que veio depois. Era como se ele carregasse algo por dentro que estava pronto para transbordar, mas não sabia como. Tae-hyung, eu tenho medo de não estar sendo suficiente, de estar perdendo partes importantes dela, só porque estou tentando manter tudo no lugar. Lisa então largou o prato com cuidado e secou as mãos. Virou-se para ele, pela primeira vez naquela noite, com um olhar mais profundo. Você está vendo o que importa. E mesmo quando não sabe exatamente como agir, você está presente. Isso faz diferença. Mais do que você imagina. Tae-hyung sustentou o olhar. Pela primeira vez em muito tempo, havia algo diferente ali. Não era só gratidão, era reconhecimento. Uma faísca silenciosa, nascida do cansaço, da vulnerabilidade e da presença constante. Ele não disse mais nada. Só abaixou a cabeça e assentiu levemente, como quem recebe uma verdade difícil, mas necessária. Lisa voltou a lavar os últimos copos, mas o clima entre eles não era mais o mesmo. Algo havia mudado. Mais tarde, já com a cozinha limpa e o rádio desligado, Lisa ajeitava a coberta de Haru no sofá. A menina ainda dormia profundamente, o corpo encolhido e a mão pequena segurando um dos bichinhos de pelúcia. Tae-hyung a observava de pé perto da porta, com os braços cruzados e um silêncio que parecia querer dizer algo. Lisa se endireitou devagar, virando-se para ele. O olhar dela era calmo, sem pressa. Não havia pressa naquela noite. Acho que vou indo. Amanhã ela vai acordar com energia dobrada. Ah, espera. Ela parou no mesmo instante, sem entender. Ele deu 2 passos à frente, devagar, como se ainda estivesse decidindo o que fazer. Parou a menos de 1 metro dela. Você cuida dela de um jeito que eu não sei explicar. Lisa não respondeu. Apenas o olhou, não com surpresa, mas com uma atenção serena, como se quisesse dar a ele todo o tempo do mundo para encontrar as palavras certas. Você deixa tudo mais leve, mesmo quando o dia pesa. Foi a vez de Lisa baixar os olhos por um segundo. Um gesto curto, mas que dizia muito. Quando levantou o rosto de novo, o olhar dela havia mudado. Tinha algo ali, uma delicadeza misturada com algo novo, quase imperceptível, mas presente. Talvez porque eu também precisava de um lugar assim. Boa noite, Tae-hyung. Boa noite, Lisa. E quando ela saiu, fechando a porta devagar, ele permaneceu parado por alguns segundos. O silêncio da sala agora parecia outro. Não era mais só ausência, era expectativa. No outro dia, Lisa chegou no mesmo horário de sempre, com o cabelo preso de qualquer jeito e uma sacola de pães doces que comprara no caminho. Haru correu até ela com um grito animado e Lisa se abaixou para receber o abraço apertado, como já era rotina. Depois de deixar a mochila na cozinha, Lisa saiu para o quintal, onde a tarde começava a cair devagar. O céu ganhava tons dourados
e o ar fresco trazia o cheiro de grama cortada. No fim de tarde, Haru corria pelo quintal com um par de asas de borboleta presas às costas. Lisa a observava da varanda, sentada no degrau, com um copo de chá ainda morno nas mãos. Tae-hyung apareceu do lado dela, encostando-se à parede com os braços cruzados. Ela tem energia para 3 crianças. Lisa riu, sem tirar os olhos da menina. Imaginação para mais umas 5. Houve uma pausa. Tae-hyung olhou para Haru, depois para Lisa. Respirou fundo, como quem ia dizer algo e ainda não tinha certeza se devia. A gente estava pensando em ir ao parque de diversões hoje à noite. Faz tempo que não levo a Haru. Ela adorava ir com a mãe. Lisa virou o rosto devagar, surpresa pela forma como ele disse a gente. Parece uma boa ideia. Ela vai adorar. Queria saber se você quer ir com a gente. Lisa demorou 1 segundo, mas sorriu. Um daqueles sorrisos tranquilos que não precisam de muito. Lisa, quero sim. Mais tarde, o parque brilhava com luzes coloridas e o som distante de músicas animadas. Haru ria alto em um carrossel, enquanto Lisa a observava do lado de fora. Tae-hyung estava ao lado dela, com as mãos nos bolsos e um olhar que misturava nostalgia com paz. Obrigado por vir. Eu devia estar agradecendo. É raro ver ela tão feliz assim. Haru desceu correndo do brinquedo, segurando um algodão doce azul que quase cobria o rosto inteiro. Tae-hyung segurou a mão dela com uma calma rara, e quando Lisa estendeu a outra mão para equilibrar o doce, ele não tirou os olhos dela. Foi só 1 segundo, mas foi. A noite seguiu com risadas, brincadeiras bobas e pequenas trocas de olhar que diziam mais do que qualquer conversa longa. E quando Haru, já sonolenta, encostou a cabeça no ombro do pai durante o caminho de volta, ele não tentou esconder o olhar suave que lançou para Lisa, do banco da frente. Mais tarde naquela noite, depois de deixar Lisa na porta com um boa noite que veio carregado de algo que ele ainda não sabia nomear, Tae-hyung voltou para casa com Haru adormecida nos braços. Colocou a filha na cama com delicadeza, ajeitou o cobertor e ficou por um instante observando o rosto tranquilo dela, ainda com os vestígios de um sorriso sonolento. Aquela noite tinha sido boa, boa demais, boa o suficiente para fazer doer um lugar que ele havia tentado manter fechado por muito tempo. Sem saber bem porquê, subiu até o quarto onde guardava uma caixa com pertences da esposa. Sentou-se no chão, abriu a tampa devagar, como quem teme o que pode encontrar ou sentir. Lá estavam fotos, cartas, algumas peças de roupa e, entre os itens mais delicados, um pequeno estojo de veludo azul. Abriu o estojo com cuidado, mas o anel não estava lá. Congelou. O estojo estava vazio. Revirou a caixa. A mente já rodava. O anel sempre esteve ali. Sempre. Era a última joia que ela usou. Não havia motivo para tirar dali. Ninguém entrava naquele quarto. Ninguém, exceto Lisa. A ideia surgiu como um soco. Rápido, cruel e impulsivo. Ele odiou pensar nisso. Mas o vazio dentro do estojo o engoliu junto com a dúvida. Na manhã seguinte, Lisa chegou como sempre, com o cabelo preso de qualquer jeito e o mesmo sorriso cansado de quem ainda não tinha tomado café. Não percebeu nada estranho, até entrar na sala e encontrar Tae-hyung parado, de braços cruzados, com um olhar duro. Bom dia, tá tudo bem? Preciso falar com você. Ela parou, o sorriso murchando aos poucos. Ontem à noite eu fui ver umas coisas da minha esposa. Uma caixa que eu guardo no quarto. O anel dela sumiu. Lisa olhou para ele sem entender. Como assim? Era a única coisa que ela usava sempre. E agora não tá lá. Ninguém mexe naquela caixa. Ninguém. E a única pessoa que está todos os dias nessa casa é você. Tae-hyung, eu nunca... Como não foi você, Lisa? A única que está todos os dias nessa casa é você. Me devolva o anel. Tae-hyung, eu não sei onde está, não foi eu que peguei. Já que você não quer se confessar, Lisa, não tenho outra escolha, tenho que demiti-la. Então Lisa deu um passo para trás. A expressão dela misturava dor e indignação. Ela virou antes que qualquer lágrima ameaçasse cair na frente dele. E foi embora, sem olhar para trás. Logo depois que Lisa foi embora, o sol ainda nem tinha passado completamente pelas cortinas do quarto quando Haru acordou. Bocejou, esfregando os olhos ainda sonolentos, e saiu da cama arrastando o cobertor pela casa silenciosa. Papai? Tae-hyung estava na cozinha, parado diante da cafeteira, mas não tomava café. Só encarava a xícara como se o vapor subindo dissesse alguma coisa. Ao ouvir a voz da filha, se virou.
Oi, pequena. Dormiu bem? Cadê a Lisa? A pergunta foi direta, inocente, mas cortou mais fundo do que ele esperava. Tae-hyung abaixou o olhar por um instante, respirou fundo e se agachou na frente dela. A Lisa não vai mais vir aqui, tá bem? Haru confusa perguntou. Por quê? Tae-hyung passou a mão no cabelo dela com carinho, tentando manter a voz firme. Às vezes as pessoas precisam seguir outros caminhos, mas eu tô aqui com você. A gente vai ficar bem. Haru ficou em silêncio por alguns segundos. Depois apenas balançou a cabeça devagar, sem entender muito bem, e o abraçou forte. Ele retribuiu o abraço, mas o peito pesava, porque no fundo, nem ele mesmo acreditava muito no que tinha acabado de dizer. Os dias que vieram depois foram só dos dois. Tae-hyung começou a fazer as panquecas do jeito que a Lisa fazia, ou pelo menos tentava. Haru até ria quando ele errava a medida da calda e tudo virava uma bagunça doce na cozinha. Eles montaram um forte de cobertores na sala, assistiram desenhos antigos e comeram pipoca no chão. Tae-hyung deixou até que ela pintasse as unhas dele de rosa em uma tarde chuvosa, só para ver o sorriso da filha crescendo de novo. No quintal, correram juntos atrás de bolhas de sabão e inventaram nomes para as nuvens no céu. Haru parecia se divertir, mas às vezes, no meio de uma brincadeira, olhava para o lado como se esperasse encontrar alguém ali. Às vezes, Tae-hyung também. A Lisa ia gostar desse desenho. Ele não sabia o que responder, então apenas concordava com um sorriso fraco, puxando a filha para o colo e beijando o topo da cabeça dela. Mesmo nos momentos bons, algo sempre faltava, e esse algo tinha nome, jeito, e deixava um silêncio diferente em cada canto da casa. Era uma tarde morna, o sol batia preguiçoso nas janelas da sala quando a campainha tocou. Haru correu antes mesmo de Tae-hyung levantar do sofá. Vovó, Sana apareceu na porta com uma mala de rodinhas e um sorriso cansado, mas aberto. Se abaixou na mesma hora para receber o abraço apertado da neta, enquanto Tae-hyung se aproximava com um sorriso discreto. Que saudade, minha pequena! E você, filho? Tá com essa cara de quem não dorme direito. Os dias têm sido longos. Ela entrou deixando a mala encostada num canto. Abraçou o filho com força, demorando mais do que de costume. Eu trouxe um monte de fotos da sua tia. Haru vai adorar ver. A gente se divertiu muito. você trouxe presente. Sana riu, tirando da bolsa um pacotinho colorido que arrancou um grito animado da neta. Tae-hyung observava a cena com uma mistura de carinho e alívio silencioso. Mais tarde, depois que Haru estava ocupada com os brinquedos no quarto, Sana e Tae-hyung ficaram sozinhos na cozinha. Ela preparava chá, ele estava encostado na pia, mexendo distraidamente numa colher. Então, o que aconteceu aqui enquanto eu estive fora? Tae-hyung hesitou. Evitou os olhos dela por alguns segundos. Eu demiti a Lisa. Sana parou o movimento, olhando para ele com surpresa. Por quê? O anel da minha esposa sumiu. Aquele da caixinha azul. Só quem entra naquele quarto é ela. Achei que... Sana ficou em silêncio por um momento. Depois soltou um suspiro e puxou a própria bolsa, abrindo o zíper com calma. Esse anel aqui? Ela tirou o pequeno estojo de veludo azul. Estava intacto. Tae-hyung arregalou os olhos, descrente. Eu peguei antes de viajar. Quis levar comigo. Me lembro da minha nora usando ele e fui levar para minha irmã a sua tia ver, que também gostava de ver esse anel. Achei que não faria diferença, mas devia ter avisado. O silêncio que se instalou era pesado. Tae-hyung sentiu o chão sair um pouco debaixo dos pés. Eu acusei a Lisa. Achei que ela tinha roubado. Não deixei nem ela se defender direito. Ela foi embora chorando. E a Haru acordou perguntando por ela. Eu menti, disse que a Lisa não viria mais. Então acho que você tem algo para consertar, meu filho. Na mesma tarde, o coração de Tae-hyung batia descompassado enquanto ele estacionava o carro em frente à casa de Lisa. O céu estava nublado, mas ele mal notava. Tudo o que conseguia pensar era na dor que causou, na forma como a olhou e nas palavras duras que disse. Tocou a campainha. 1, 2 vezes. Já estava prestes a ir embora quando a porta se abriu. Lisa apareceu com os olhos vermelhos e o rosto cansado. Estava de moletom e cabelo preso de qualquer jeito, do mesmo jeito simples que ele tinha aprendido a admirar.
O que você tá fazendo aqui? Tae-hyun deu um passo à frente, a voz embargada. Eu precisava te ver. Precisava te pedir desculpas. Ela não respondeu, mas também não fechou a porta. Ele respirou fundo e continuou. O anel. Minha mãe levou na viagem. Ela acabou de voltar e me contou. Lisa, eu errei. Julguei você sem pensar. Fui covarde. E me odeio por isso. Lisa apertou os lábios, tentando manter a compostura. Ele deu mais um passo com os olhos firmes nos dela. Eu fui tão duro, tão injusto. Você não merecia aquilo. Você cuidou da Haru, cuidou de mim sem nem perceber. E eu te afastei. Mas a verdade é que eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Lisa, eu te amo. Ela piscou surpresa. Por um instante, o mundo pareceu parar. Você tá dizendo isso porque se sente culpado. Não. Eu tô dizendo isso porque é verdade. Porque quando você foi embora, a casa ficou vazia. Eu fiquei vazio. E a Haru também. Você faz parte da gente, Lisa. Os olhos dela se encheram de lágrimas. E então, sem dizer mais nada, ela se jogou nos braços dele. O beijo foi lento, cheio de tudo que ficou preso por tanto tempo. Perdão, saudade, amor. Tae-hyun a envolveu como se nunca mais fosse deixá-la partir. A casa estava cheia de vida. O sol da tarde entrava pelas janelas, iluminando os brinquedos espalhados pela sala e os risos que ecoavam sem parar. Haru, agora um pouco maior, corria pelo tapete com uma fantasia de princesa, enquanto segurava na mãozinha de um garotinho de olhos puxados e cabelo bagunçado. Ele tentava acompanhar os passos da irmã com passinhos ainda inseguros, rindo alto a cada tropeço. Tae-hyun estava sentado no chão, com as pernas cruzadas, observando os dois. O olhar bobo no rosto denunciava que, mesmo depois de tantos dias iguais, ele ainda se surpreendia com a alegria que vivia ali. No sofá, Lisa observava tudo com o bebê no colo, embalando-o devagar. O pequeno dormia tranquilo nos braços dela, com as bochechas redondas e o mesmo jeitinho sereno de Tae-hyun. Sana apareceu com uma bandeja de frutas e se sentou ao lado da nora. Nunca imaginei ver essa casa assim de novo. Tão cheia de risos, de amor. Lisa sorriu, os olhos brilhando, vendo que tem uma vida muito tranquila e saudável, junto com sua nova família.